Anúncio da paixão e morte do Senhor, que padeceu por nós, morreu por nosso amor. Meu irmão, minha irmã, estamos começando o Tríduo Pascal. Tríduo Pascal, quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado, domingo, do mistério da entrega de Jesus na Eucaristia e a entrega de Jesus na cruz e a ressurreição. Hoje tratamos, nesse vídeo, vamos tratar da Quinta-feira Santa, que tem duas celebrações. Uma pela manhã é a celebração da instituição do sacerdócio. Que os sacerdotes se reúnem com os bispos e celebram essa instituição do sacerdócio. Jesus, o grande sacerdote, instituiu o sacerdócio dando a vida dele mesmo em favor, na causa da humanidade. À noite, a gente celebra o lava-pés, que é a outra dimensão. O sacerdote não existe para si, existe para servir. E é então a celebração da noite que eu estou me referindo agora. Na primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 12, fala da saída do povo do Egito. Então, o que foi dito, porque deviam fazer para preparar a saída do Egito, era celebrar à noite, cada família pegando um cordeiro de 1 ano, assar e já comer em pé, pronto para a viagem. Dar comida a pé na estrada, para sair da escravidão do Egito. E aí depois se diz que esse acontecimento, que só ia sair quem queria, quem quisesse. E quem quisesse devia pôr na porta, no umbral da porta da casa dele, tinha que pôr o sangue do cordeiro, porque aí o anjo passava e falava, esses estão de boa, os outros não estão. Quem não tinha o sangue do cordeiro na porta, então o filho mais velho era morto. Morria aquela noite. E tem a ver assim, Israel, o povo é primogênito de Deus, e Deus quer que o seu primogênito seja salvo para poder salvar e poder dar continuidade à humanidade. Aí os que estavam preparados na hora avisada saíam da porta para a estrada e começa a caminhada de libertação da escravidão do Egito para a Terra Prometida, que vai durar 40 anos. Mas não é 40 anos por conta de que é difícil. A dificuldade é o próprio povo que criava, que de vez em quando se arrependia de ter saído e começava a resmungar e não queria continuar o caminho. E tem que continuar o caminho. Então esse significa agora não a saída da escravidão do Egito, mas a saída da escravidão do pecado para uma graça infinita, onde o pecado não tem mais vez na vida da gente. Então, depois Jesus, então, na carta aos Hebreus, vai falar o dom de si pela libertação da humanidade. Mas Jesus tem um gesto antes de ser entregue, antes de ser crucificado, antes de ser julgado, que é o gesto de celebrar, partir o pão, que é ele mesmo, e entregar os seus apóstolos reunidos naquele mesmo lugar. Diz que antes de ele fazer o gesto de comer o pão, ele fez um outro gesto, que foi lavar os pés dos discípulos. Então ele mostrou que para comer esse pão precisa servir o irmão. E tem um gesto muito bonito, e é o que nós vamos agora, pelo menos, prefigurar nessa celebração. Diz que ele tirou o manto, o seu manto, que é sinal da sua dignidade, do seu mestrado, deixou o manto e tomou o avental. Tomou uma toalha, porque não tinha avental, ninguém botou avental para Jesus usar, mas ele pegou uma toalha que tinha lá, passou na cintura assim e foi ao encontro dos discípulos, começando com Pedro, para lavar os pés. Os discípulos de Jesus, chamados por Jesus para servir o reino de Deus, são servidos por Jesus antes de servir o reino de Deus. Essa é a lição que o mestre vai dar. Então, põe a toalha, se arruma com um tipo de avental, que é o sinal do serviço, e se põe a lavar os pés dos apóstolos. Vou lavar o pé aqui da Maria,
né? Chega, ele mesmo pega e joga a água e depois ele seca. Ninguém faz isso por ele. Ele é o servidor. O servidor pega a água, pega a bacia, não precisa de ninguém que acompanhe ele para fazer isso. Precisa de alguém que depois continue fazendo isso. Aí diz que secou com a toalha que estava na sua cintura. E assim ligou a sua cintura, o seu ventre, a sua entranha, com o serviço do pé, do necessitado. O pé que é símbolo de quem? De quem está mais lá embaixo, né? O nosso pé fica lá embaixo, a gente fica em cima dele. É assim. Tem gente que nos serve em todas, a gente fala, você que está lá em cima. Você está lá em cima porque alguém lá embaixo está segurando, porque se não tivesse, estaria embaixo também. Então, é o servo dos servos que precisa ser o primeiro zelado para que a nossa Eucaristia corresponda ao desígnio do Criador, do Pai, que Jesus ensinou através de seus criaturas. Secou ele com a toalha e continuou. Depois foi um aos outros. Me disse apenas um sinal. Muito obrigado. Aí ele disse, terminando, de seus discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? Se não entenderam, eu vou ter que explicar para vocês. Você me chama de Senhor e Mestre. E eu sou Senhor e Mestre. Mas eu, como Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês. Então, me sigam. Sigam o meu mestrado, sigam o meu ensinamento. Lavem os pés uns dos outros. E se vocês fizerem isso, serão felizes. A felicidade vai habitar o coração de cada um de vocês e vai habitar o coração de todos. E nós vamos ter uma nova era, um novo momento do caminho da humanidade. Então, o sinal está dado, é preciso que seja acompanhado, é preciso que seja integrado, que seja assumido. Cada Eucaristia que nós celebramos, nós, sacerdotes, estamos fazendo o lugar, às vezes, de Jesus, por ele, delegado por ele, a pedido dele, a serviço dele, em favor de toda a comunidade que está presente. Aprender que a felicidade está em servir e o seguimento do Filho de Deus está em servir. E quem come a carne, bebe o sangue de Jesus, na Eucaristia, é um servidor. A prova que fez isso, e isso está tendo efeito na vida dele, é exatamente servindo. Meu irmão, minha irmã, paz e bem, até o próximo vídeo. Até a casa de Anás e de Caifás.